tenho certeza que muita Exato. gente, muitos pais, né, acreditam que esse assunto seja exclusivo da pediatria, otorrinolaringologia, mas na realidade a odontologia também tem tudo a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso, sim, Camila. A primeira questão é que na formação em geral não acontece informação suficiente que desperte a atenção das pessoas na fase inicial, por isso da sua formação profissional. Por isso é que existe hoje o DGR, porque nós estamos exatamente a desenvolver esse trabalho através dessa formação, a chamar de volta as pessoas para elas entenderem como é que os processos iniciam e evitar que elas andem a tratar apenas a espuma dos problemas. Porque os problemas voltam a fazer Com espuma se a certeza. gente só tirar a E tem espuma de coisa que cima. provavelmente Percebe? nem fica E muito então, difícil, às vezes nem dá para resolver na totalidade que daria se percebesse cedo, né? exatamente. Então, a verdade é que o dentista, em primeiro lugar, ele tem uma responsabilidade muito grande, mas muito grande, na sensibilização de vários profissionais, desde que ele próprio esteja sensibilizado, porque senão alguém tem que sensibilizar alguém. Essa cadeia, esse ciclo vicioso tem que ser quebrado em Uhum. algum momento por algum profissional. E uma das formas de quebrar essa cadeia é exatamente transformar essa cadeia de um ciclo vicioso num ciclo virtuoso, em que uma informação passa para outro profissional e outra área, e assim sucessivamente, aumentando a capacidade, o seu leque de resposta ao longo do tempo. Então, essa é a primeira questão, de não deixar que essa informação fique hermética, fique presa dentro da medicina dentária. A segunda questão que eu acho que é importante é que no desenvolvimento oral, nós temos que perceber que a boca ela tem um teto, que é o palato, que é a zona que nós temos como Sim. limite superior da boca. Mas o palato ele está intimamente relacionado com a fossa nasal na Uhum. sua porção mais baixa. Ou seja, o chão da fossa nasal, né, o plano inferior da fossa nasal, é exatamente o palato. Então, essas duas atividades, elas trabalham de forma... o crescimento dessas formas, ela é interdependente. Então, se nós tivermos um fraco desenvolvimento da fossa nasal, nós vamos ter uma constrição do crescimento da abóbada palatina. E, obviamente, que depois, com a ausência da função correta da língua, nós podemos ter cada vez mais uma permissão de estreitamento. Por quê? Porque existe uma coisa chamada zona neutra de forças, em que a nossa arcada dentária está sujeita a forças externas e forças internas. Esse equilíbrio de Uhum. forças é que se chama zona neutra. Ora, se as forças externas, que é a musculatura mastigatória, toda a parte jugal, exerce força na minha arcada superior, no sentido para a linha média, ou seja, para dentro da boca, eu tenho que ter alguma força interior que exerça uma função no sentido contrário para que essa força Uhum. se anule e a arcada não colapse. Essa ação é feita por quem? É feita pela língua. A língua tem a sua posição de repouso ideal colada no céu da boca. Portanto, quando nós temos o palato, eu agora tenho a mania de chamar o palato céu da boca porque eu faço live para pais Sim. e tenho que traduzir as coisas. Então, os colegas têm que me dar um desconto. Portanto, quando a língua se cola ao palato e evita que haja essa força isoladamente da musculatura mastigatória para convergir a arcada, cria-se uma zona neutra e a arcada mantém-se nesse tal padrão dessa performance de arco dentário e não de triângulo ou de quilha, de ogiva. Não é? Então, nessa situação da zona neutra, nós acabamos por gerar uma resposta de crescimento tanto interna da parte da maxila, do crescimento maxilar, como também do estímulo oral para que esse crescimento da maxila se faça de forma consentânea. Então, é necessário que o ortodontista, que o dentista,
tenham a percepção da importância da ação dessas estruturas no crescimento da face, que o otorrino tenha essa capacidade de responder também prontamente às necessidades e demanda de uma boa função respiratória, e no caso em que ainda essas duas ações, pela ação da forma, da ação sobre a forma, não seja suficiente, então nós temos que chamar alguém que trabalhe funções. E quem trabalha as funções são os fonoterapeutas ou terapeutas da fala, no E caso do mais uma Brasil e vez o Portugal, network, né? respectivamente. Exatamente.